Começando mais uma edição do podcast Intelliway. Aqui nós abordamos temas relacionados à segurança da informação e tecnologia. E o episódio de hoje vai tratar de teste de intrusão física. Hoje aqui na mesa com a gente o Hugo Frauches, Head de Segurança da Intelliway, o Marcos Vinícius, pesquisador da área de cibersegurança, e o Lorenzo Moulin, líder do Red Team da Intelliway. Hugo, eu queria que você se apresentasse primeiro. Obrigado novamente aí pela presença nossa aqui, convite, né, obviamente. Eu sou o Hugo Frauches, eu sou Head de Segurança hoje na Intelliway Tecnologia. Hoje a gente veio aqui falar um pouquinho de teste de intrusão físico, né, que é um item bem incomum, assim, que a gente não vê muito no mercado. A gente vai acabar comentando um pouquinho sobre os destaques, os entregáveis e o tipo de teste que é feito, né, nessa ocasião. Marcos Vinícius, você pode se apresentar também? Beleza. Pessoal, meu nome é Marcos Vinícius, né? Eu trabalho com cibersegurança, com foco em segurança ofensiva. Nos últimos 5 anos, focado bastante no mercado norte-americano. Empresas no setor de financeiro, setor de healthcare. E gostaria de agradecer o convite da Intelliway de participar hoje aqui no programa. Lorenzo. Boa tarde, meu nome é Lorenzo Moulin e eu sou líder técnico do Red Team da Intelliway. Atuo também na área de segurança ofensiva, dentro de contratos para empresas do setor industrial principalmente e também projetos pontuais. Então vamos começar nosso bate-papo. Hugo, eu queria que você falasse um pouquinho o que é o teste de intrusão físico. Sim, o teste de intrusão física é um serviço de segurança ofensiva que a gente realiza em projetos ou de forma continuada também. E ele tem como objetivo, além de verificar a vulnerabilidade digital, né, no ambiente do cliente, ver a superfície de ataque do cliente, a gente verifica a superfície de ataque física, que seria o quê? Através do uso de engenharia social, né, e outras técnicas específicas, a gente tem como objetivo adentrar a localidade do cliente, uma localidade protegida, para obter acesso a dispositivos eletrônicos, né, ou ambientes como hack, data center, entre outros, através apenas do uso de engenharia social. Então, nesse tipo de atividade, diferentemente do teste tradicional, a gente não invade um sistema remotamente e tenta acessar o sistema de forma ilegal. O analista trabalha em campo, né? A gente faz uma série de etapas que a gente vai discutir, né, posteriormente, e o objetivo é adentrar a localidade para conseguir obter acesso privilegiado ao ambiente computacional, fisicamente. E existe alguma atividade que vocês fazem antes dos testes? Tem algum preparo que a equipe faz para esse trabalho? Sim, então essa atividade, o preparo é bem importante, né? Dentro da cadeia de ataque, o início, a preparação, que a gente vai chamar de reconhecimento, é o essencial. Então, dentro dessas atividades de reconhecimento, a gente chega a fazer imagens de drone, filmagem, olha Google Maps, imagens de satélite para identificar o local onde a gente vai tentar fazer o teste de intrusão. A gente fica observando guardas, troca de segurança, movimentação de funcionários próximos a lugares de restaurante. Tudo isso a gente vai fazendo um reconhecimento do ambiente para poder traçar o plano de ação para a invasão. E como eu disse, é o uso de engenharia social, né? Se você for olhar a engenharia social, a principal técnica ali é você explorar a fragilidade humana. Então, através da exploração da fragilidade humana, a gente consegue bypassar os controles de segurança físicos, né, e digitais, algumas vezes, utilizando essa técnica. E por falar nessa questão do comportamento humano, Marcos Vinícius, eu gostaria de saber como que esse comportamento humano e a confiança das pessoas podem ser explorados nesse ataque de engenharia social. Perfeito. No comportamento humano, existem vieses cognitivos que podem ser explorados. O que seria isso? Seriam bugs ou atalhos, né, cerebrais, por assim dizer, que, por exemplo, nós temos a tendência de confiar em pessoas que parecem pertencer àquele ambiente, ou até mesmo pessoas que demonstram certa autoridade, né? Isso é normal, é da natureza humana. E essa questão do viés cognitivo, ela é muito estudada na psicologia, mas também muito aplicada na segurança. Por exemplo, existe um viés chamado de viés do sobrevivente. E aí isso vem lá da Segunda Guerra. Por exemplo, quando os aliados tinham os aviões que estavam voltando para a base, obviamente os que conseguiam voltar, né, estavam sempre cheios de buraco de bala. E a abordagem natural deles, como resposta a isso, era sempre reforçar essas áreas mais afetadas.
até que, assim, obviamente essa não era uma abordagem muito eficaz, então isso foi questionado. Um cara chamado Abraham Wald, era um estatístico, inclusive, não tinha nada a ver com isso, ele questionou o seguinte: bom, esses aviões, eles estão, de certa forma, conseguindo voltar, né? Então vamos fazer o contrário. Vamos olhar as áreas que nunca vieram furadas de bala, porque essas sim são as áreas potencialmente críticas que, uma vez afetadas, né, são fatais. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos uma tendência clássica de focar nas informações erradas quando não temos todos os dados, ou não temos o contexto geral da coisa, né? Ou até mesmo somos induzidos ao erro por conta desses viéses cognitivos que eu comentei. E assim, para quem tiver interesse de pesquisar, de aprender mais sobre isso, tem muito material bacana na internet. A questão da engenharia social que o comentou explora diretamente esses vieses, né, esses atalhos, como eu comentei. E existe um material em inglês bem legal para quem se interessar, que é chamado de Cognitive Bias Codex, que é um diagrama que mostra mais de 100 desses bugs que podem ser explorados na engenharia social. E é bem legal. Lorenzo, você que é líder do Red Team da Intelliway, o que exatamente envolve o teste de intrusão física e qual a comparação dele em relação ao teste de intrusão digital que já acontece no caso, e qual o objetivo de cada um? Tá, legal. A gente na Intel trabalha muito, tem muitos projetos com teste de intrusão digital, mas recentemente a gente começou a fazer essa abordagem de teste de intrusão física em alguns contratos. E o resultado tem sido excelente. Agora, a diferença crucial entre os dois é o fator humano. Por quê? No teste de intrusão digital, a gente vai especificamente testar apenas sistemas digitais. Então, o cliente lá tem seus sistemas web, tem suas aplicações mobile, suas APIs, redes internas, Active Directory, que controlam toda uma organização, e são todos digitais. Então, o mesmo procedimento que o Hugo falou sobre reconhecimento também é aplicado no teste de intrusão digital. Só que a gente busca tudo isso através do nosso computador remotamente. Então, a gente enumera os serviços, enumera as aplicações, pega as versões, vê se tem vulnerabilidades, e aí lista todas essas vulnerabilidades e tenta explorá-las. Uma vez que você explora essas vulnerabilidades, a gente tenta obter um privilégio maior. Por exemplo, você conseguiu uma execução de comando remoto num servidor web. E aí você tenta escalar isso aí para um superusuário que tem controle total da máquina. Então a gente busca mesmo controlar a máquina e obter dados sensíveis. E fazer movimentações laterais para poder, por exemplo, comprometer outros servidores. Então tudo isso engloba o teste de intrusão digital. Só que quando a gente faz um teste de intrusão física, a gente explora a engenharia social, como já foi citada. E é o fator humano que leva a gente aos acessos indevidos na região física. Então, além do fator humano, também existem vulnerabilidades no âmbito técnico, como, por exemplo, controle de acesso de catracas, leitores biométricos, cercas que estão furadas, câmeras que não estão funcionando, que tem ponto cego. Então, existem outras vulnerabilidades que são testadas. Só que também o objetivo, ele acaba convergindo às vezes. Por quê? Uma vez que você está dentro de uma empresa, essa empresa fisicamente também tem seus dispositivos, suas smart TVs, câmeras, e também tem os computadores dos funcionários, servidores. Isso. Complementando o Lorenzo, basicamente é um vetor de ataque diferente, né? O objetivo é o mesmo, né? De invadir a empresa, só que você estando lá fisicamente, você tem outras oportunidades de invadir digitalmente, né? Igual o exemplo que ele deu, um notebook desbloqueado, por exemplo. Agora, como que os controles de acesso, como os crachás, biometrias, podem se tornar vulneráveis para essas manipulações dos testes? Então, são controles de acesso importantíssimos, né, para uma organização, né? Você não vê uma empresa grande, né, sem crachá, sem padrão de uniforme, só que ao mesmo tempo é uma fragilidade, né? Aí pegando o que o Marcos Início disse, do fator humano ali que ele é explorado, da gente tende a acreditar que aquilo lá é confiável porque a gente não tem todas as informações. A gente pega casos, por exemplo, de funcionários que publicam em rede social foto do dia de comemoração, né? Uhum. Vai tirar um aniversário, tira foto, posta na rede social. Só com essa foto, o atacante consegue ver padrão de vestimenta, padrão de crachá, ele consegue fazer uma vestimenta falsa, um crachá falso, e no dia da intrusão, ele já vai com o material pronto, vamos dizer assim, preparado. Então, a possibilidade dele conseguir invadir um local se passando por alguém autorizado é maior.
Então, ao mesmo tempo que esses controles são eficientes, né, para controle de pessoas, a exposição deles, né, a falta de conscientização dos funcionários ao expor isso na internet causa uma fragilidade muito grande, uma vulnerabilidade que pode ser explorada e a taxa de sucesso é muito grande, entendeu? De você conseguir entrar com um crachá falso, mesmo que ele não funcione. Você pode falar assim, olha, meu crachá não está funcionando aqui, mas olha, tá com problema. E o pessoal é sempre solista, né? Eles tentam assim, deixa eu te ajudar, vou te dar um crachá novo aqui. Ou passa aqui com o meu crachá, né? Já aconteceu isso, do nosso analista receber um crachá provisório. O crachá dele era falso, não passava. A recepcionista simplesmente deu um crachá provisório. Ele tinha 3 dias de acesso. 3 dias de acesso. Ele teve uma persistência de acesso. Então, uma coisa que a gente tentou, um acesso inicial, se escalou para uma persistência de acesso com acesso válido, entendeu? E o que foi explorado? A inocência, né, no caso da recepcionista, né? E uma coisa muito importante, né, que alguns clientes questionam a gente. Nosso foco é segurança da informação. Só que, às vezes, esse tipo de teste ele acaba convergindo com a análise de segurança patrimonial. Sim. Que é o caso de vídeo monitoramento, controle de acesso, catraca. De certa forma, é impossível você avaliar só um lado e não avaliar o outro, porque ambos se comunicam, né? E muitas das fragilidades que a gente observa nas empresas é que essas duas áreas, às vezes, não se comunicam, né? Por exemplo, o cara passa com um crachá falso, é gerado um crachá provisório. A segurança patrimonial sabe, mas a segurança da informação não sabe que isso foi feito, né? Sabe depois do incidente, na hora que eles são notificados. Então, isso daí favorece. Então, respondendo, né? Os controles são importantes, mas expondo eles na internet, cria-se uma vulnerabilidade facilmente explorável. E Marcos Vinícius, que atua nessa área de cibersegurança, quais são os erros mais comuns cometidos pelas empresas ao tentar proteger os seus ambientes físicos? Sim, eu diria que, de longe, é superestimar a tecnologia e subestimar o comportamento humano, principalmente a capacidade de cometer erros. Uhum. Esse caso que o Hugo comentou do crachá, né? Um invasor recebeu um crachá válido por 3 dias. Isso é um erro de processo, né? Acontece, né? É da natureza humana. Então, assim, existem erros que você julga serem impossíveis de serem cometidos até alguém ir lá e cometer. Então, assim, isso vai acontecer. E é aí que mora o desafio, né? Porque a tecnologia, ela pode ser sofisticada, ela pode ser de ponta, mas ela ainda é uma ferramenta, né? É uma ferramenta de apoio à tomada de decisão. Ainda não estamos num cenário de autonomia completa, né? 100%, apesar de estarmos no caminho, mas ainda não é o caso. E aí você pega, por exemplo, vamos pegar um exemplo, um controle de acesso biométrico, né? A tecnologia, ela precisa ser eficaz. Por exemplo, nesse caso, um controle de acesso biométrico, ele precisa estar equilibrado entre, por exemplo, a taxa de falsos positivos, que é, por exemplo, ele negar algo quando deveria acessar, e a taxa de falso negativo, que é ele aceitar algo quando deveria bloquear. Então, isso aí é chamado de taxa de erro de conversão. É um ponto ideal onde esses dois vetores se convergem para não acontecer o seguinte. Por exemplo, eu vivenciei um caso, que chega a ser até engraçado, né? Que era um acesso biométrico numa empresa e os funcionários cadastravam o dedo indicador, né? Um vendedor descobriu que o dedo mindinho dele, quando ele testava, ele desbloqueava a porta como se fosse alguém do RH, uma mulher do RH de outra filial. Que absurdo. Sabemos que, assim, essa possibilidade dele ter mesmo digital é praticamente zero, para não dizer zero. Então, é um erro justamente nesse equilíbrio que eu comentei de... Isso aqui, no caso, é um falso negativo, né? Ele foi aceito quando deveria ter sido bloqueado, né? Então, tem esse tipo de coisa. Outro erro muito comum é você... aliás, também falando das catracas, né? É muito comum hoje a gente ver catraca em academia, em empresa, em tudo quanto é lugar. Quando aquilo começa a falhar, o ser humano perde a confiança. E isso é uma catástrofe. Porque começa a falhar, a gente vê até a própria equipe de segurança abrindo a catraca de forma indefinida para as pessoas passarem. Ou até mesmo aquelas que bloqueiam, são bloqueadas, têm acesso negado, ele pensar, julgar, né, o viés que a gente comentou. Não, foi um erro sistêmico, vou deixar. Passa pela portinhola do lado, né? Sempre é para liberar, nunca para fechar, né? Exato. Exato. E o outro erro muito comum é você delegar o manuseio de um dispositivo de segurança para alguém que não é capacitado. Você quer um exemplo bem básico? O alarme de segurança.
né? A gente já viu o caso, acho que o Lourenço até tem um aqui para trazer para a gente, de várias vezes a gente entrou em empresas que tinha um post-it na parede, né? Com assim um lembrete, ao sair, favor, habilitar o alarme e a senha. Ou seja, Meu qualquer Deus. funcionário que não é de segurança está manipulando um dispositivo de segurança, né? E isso aí, sabe o que lembra bastante? Aquele paradoxo de você trancar a porta e botar a chave debaixo da porta. Isso ele se repete em diversos contextos, mas o fundamento é a mesma coisa. mesma coisa. No fim das contas é isso. E, Exatamente. Lourenço, como é que a engenharia social ela pode ser uma ferramenta eficaz contra nesse ataque físico? Muito bem. Como já foi citado, a engenharia social ela busca explorar essas falhas humanas. Então, por mais que você tenha ali uma catraca funcionando bem, um leitor biométrico bom, cercas boas, câmeras funcionando, alarme, se o cara ali que está vigiando, ele for suscetível, ele não for bem treinado e a gente fizer uma engenharia social em cima dele, provavelmente a gente vai conseguir ter um acesso indevido. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito nas empresas grandes, na hora do almoço, as pessoas costumam sair em grupos. E aí elas vão saindo e na hora da volta do almoço, elas também entram juntas. E por que isso é importante? Se você tiver uniformizado, tiver caracterizado com o uniforme da empresa, as pessoas vão acreditar que você pertence àquele grupo. E aí as pessoas se aproveitam disso para ter uma confiança e entrar na localidade. E justamente com essa abordagem, né, que o Lourenço comentou do tailgating, fica mais fácil, né, porque o cara já espera que isso aconteça. Então, você se misturar num bando, chegar lá com um crachá falso e falar assim, meu crachá não tá funcionando, o cara vai acreditar que você pertence àquele grupo, né, e vai literalmente flexibilizar o seu acesso, né. Então, uma coisa muito importante que o Marcos Vinícius falou não importa, não existe bala de prata, né? Você pode ter o melhor produto de cibersegurança, as melhores soluções de cibersegurança, mas segurança é sempre focada no elo mais fraco, né? Se a gente for pensar na exploração. Então, o fator humano é um fator muito crítico, né? Então, se a gente não olha para pessoas, tecnologia e processo de uma forma que você tem que sustentar os 3 pilares, né? Você não consegue fazer uma proteção boa, né? Então, o cara tem um sistema de biometria muito bom, muito eficiente, tem uma catraca, só que ele, por exemplo, ele não tem um controle físico adequado que o cara consiga passar pela catraca, né, sem ser visto. Então, são deficiências de tecnologia, mas também de processos, né? Que a pessoa não está treinada para evitar esse tipo de situação, etc. E até que ponto a cultura organizacional pode afetar a vulnerabilidade das empresas? Então, ela afeta muito, porque, de acordo com a cultura organizacional, agora falando no viés de segurança, né? Sim. Quando você tem uma empresa que você não tem um mínimo de conscientização de segurança, o que a gente chama de security awareness, né? O cara não sabe o risco, não sabe o tipo de ataque, ele não sabe como se proteger. Porque, por exemplo, pegando o mesmo caso da secretária, né, que deixou atendente, que deu um crachá falso para o nosso analista, né, um crachá temporário, na verdade. Ela não sabia desse risco, porque ela não imaginava que isso seria possível. Então, como que ela poderia se proteger? Então, uma vez que você tem, dentro da cultura da empresa, uma capacitação, inclusive na engenharia social, para falar dos vetores, do tipo de ataque, falar das técnicas e táticas, né, que o pessoal utiliza, você não consegue se proteger. Então, empresas que investem em capacitação de cibersegurança, é muito provável que elas consigam detectar e impedir que isso aconteça, entendeu? Mas se não tem investimento, se é completamente leigo, você fica vulnerável ali à capacidade do humano, que o humano vai cometer erro, né? Sim. E basta um erro. Igual a gente falou, basta um crachá falso para o cara ganhar um crachá temporário para ele conseguir entrar dentro da organização, conseguir ter acesso a um computador que tem a senha lá no post-it. Então, depois do acesso, o resto é trivial, né? É até mais fácil, né, Lourenço? A taxa de sucesso em teste de intrusão físico, de invasão tecnológica, digital, ela é maior do que o teste tradicional digital. Praticamente 100%. 100%, porque uma vez que você está dentro da empresa, imagina, olha o tanto de vetor de ataque que você tem aqui, né? O tanto de oportunidade, tanto de computador que você tem acesso. Então, é muito crítico isso. E algumas empresas, infelizmente,
elas não olham a fragilidade humana como uma prioridade na conscientização de cibersegurança, investimento em cibersegurança. Eles querem realmente comprar os equipamentos de última geração, contratos de última geração, mas esquecem do mais importante, né? E, Marcos Vinícius, existe uma diferença significativa entre a mentalidade de quem planeja um ataque digital e um ataque físico? Sim, eu acho que tem uma diferença bem grande. Embora ambos exijam, obviamente, um preparo antecipado, né? Você precisa pesquisar as vulnerabilidades, conhecer, né? O teste de intrusão física, ele também exige um profundo conhecimento do comportamento humano. Isso é muito complexo, porque, por exemplo, quando você está fazendo um teste de intrusão digital, você está tentando atacar uma aplicação, um dispositivo, qualquer coisa que seja, existe uma sequência lógica que vai te levar até o seu objetivo, né? Seja ela uma vulnerabilidade, seja ela uma falha de configuração. E no fim das contas, o que está por trás disso aí é uma máquina que entende 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Quando você está fazendo um teste de intrusão física, você está explorando o cognitivo humano, está explorando um ser humano ali. Então, você precisa de um repertório, assim, você precisa ser um mestre na técnica de manipular percepções. Uhum. Você precisa saber se misturar, que é o caso que o Hugo comentou, né? Uhum. Por exemplo, você está com um uniforme, de repente, um crachá talvez falso, mas aquilo ali já te leva a pegar um crachá real, né? E também, às vezes, manipular controle de acesso físico, como, por exemplo, às vezes fazer um lockpicking ou algo desse tipo. Complementando aqui, lockpicking, né, para quem não sabe, é a técnica de abrir fechaduras, né? Existe um treinamento, equipamentos específicos para abrir fechadura, cadeado, porta, que utilizam-se também dentro desses testes, né? Que isso é um ponto também importante que a gente vai comentar, né? Definição de escopo, né? O que é permitido, o que não é permitido. Porque às vezes a gente falando aqui parece que pode isso, tudo, pode tudo, todo bandido. Não, é um teste bem concentrado ali, bem específico no escopo. Exato. E no caso, o teste físico, a intrusão física, eu diria que ela exige também um repertório de habilidades muito mais diversificado do que um teste digital, né? Porque como eu comentei, às vezes você está testando um sistema físico, às vezes você está testando uma coisa... Quando você teve o sucesso físico testando alguma coisa digital, né? E também isso depende muito da maestria de quem está executando, do executor. Porque, por que eu falo isso? Porque a margem para erro é muito pequena. Uma vez que você comete um erro num teste de intrusão física, você pode colocar por água abaixo o projeto inteiro. Como todo, não tem chance de repetir. Exatamente, acabou. As pessoas já vão saber que estão sendo testadas, né? Agora, no teste digital, não. Você pode passar dias, quiçá semanas tentando acessar um dispositivo sem ser notado. Exato. E pior, para finalizar, existem casos, como eu comentei, que você precisa combinar as duas coisas. Imagina um cenário que você precisa ter a intrusão física, acessar a sala de servidores de uma empresa e lá você iniciar uma intrusão digital, por exemplo, conectar um dispositivo, acessar um sistema de forma desassistida. Então a gente até brinca que isso às vezes é um negócio meio hollywoodiano, né? Parece o 007, Missão Impossível. Mas realmente a gente tem equipamentos para isso, né? Desde drone, a equipamentos de interferência de radiocontrole, etc. Pegando uma fala que o Marcos Vinícius falou também, uma diferença que eu vejo também é um fator que não tem no digital, mas tem no físico, é a janela de oportunidade. Às vezes, o analista ele tem que estar pronto para agir rápido dentro de uma janela de oportunidade. Por exemplo, o portão da garagem estragou, abriu. O cara tem a possibilidade de adentrar. Ou o horário de almoço, né? Teve um tumulto, teve uma falha sistêmica na catraca, o cara consegue entrar. Isso no digital não acontece. No digital é meio que você tem um padrão ali, você vai seguindo, igual o Marcos falou, as etapas. No físico, você tem que estar muito mais preparado para usar o ambiente a seu favor, né? Então, cara, a gente já teve casos até de situações de evacuação do prédio, né? Em um teste, né? Sim. O prédio foi evacuado, a gente usou o pânico gerado, não foi criado pela equipe, foi um abalo sísmico na estrutura do prédio, mas o caos da brigada dos bombeiros de tirarem todo mundo do prédio e voltar todo mundo, criou-se uma oportunidade do analista adentrar sem nenhum tipo de acesso, entendeu? Então são coisas que acontecem no teste físico
que é oportunidade, que é diferente do digital. E por mais que a gente se planeje para fazer esse teste, a gente fica, tipo, uma semana impossível planejando. prever A isso, gente chega lá e não sabe o que vai acontecer, porque além dessas coisas, dessas catástrofes naturais que podem acontecer, o comportamento humano, de certa forma, é imprevisível. Então, você tem que pegar a reação da pessoa e agir de acordo com o que ela reagiu. Isso. E quais os sinais mais comuns que uma empresa pode apresentar por ser vulnerável à intrusão física? Bom, os sinais mais comuns são justamente a falta de treinamento que os funcionários têm, a segurança patrimonial. Então, o treinamento ele tem que ser muito efetivo e ele tem que ser garantido que vai ser utilizado. Porque não adianta nada você treinar e o funcionário não exercer o que foi aprendido ali no treinamento. Outros sinais comuns também problemas de plantas, como por exemplo, você entra num lugar e tem um ponto cego ali. Então esse é um sinal de que está vulnerável. Então as câmeras elas acabam revelando essas falhas. Outras falhas também no projeto de catracas. A gente já pegou cliente, inclusive aqui na Rede Tribuna tá muito legal, tá? Porque a catraca tá bem com espaçamento bem curto. Não conseguiu invadir aqui? Não. Foi identificado, aí, boa. Só que a gente já pegou cliente que o espaço da catraca era tipo isso aqui. E aí o analista simplesmente passou sem ter crachá nenhum. A gente usou 2 pessoas para distrair a recepção e o analista simplesmente passou. Essa técnica que ele falou de distrair é como se fosse uma cortina de fumaça mesmo, exaustão, né, que a gente chama. Que normalmente a pessoa está acostumada a atender uma pessoa de cada vez. E aí quando a gente chega com 3 analistas, 2 criam um caso, ocupam a pessoa não percebe o que está acontecendo e no caso o analista está passando pela catraca sem de fato se autenticar, né, se autorizar. Exatamente. Agora nós falamos de vários problemas, várias preocupações que as empresas precisam ter, mas quais são os benefícios para uma empresa que realiza regularmente esses testes e mantém atualizado também nos procedimentos? Então, eu acho que o principal benefício é a empresa ter uma visão real do risco dela, né, associado a um teste de intrusão físico, não só considerando as vulnerabilidades que ela existe ou tenha no mundo digital, olhar para a parte física e ter aquela comunicação da segurança patrimonial com a segurança da informação, com a TI, etc. Então, a gente acaba gerando alguns KPIs ali, né? O nosso relatório, o objetivo do teste é invadir a organização e quando a gente consegue sucesso, o relatório ele vem com um detalhamento das vulnerabilidades, das fragilidades, né? Que são pontos de observação, por exemplo. Controle de acesso ineficaz, padrão de vestimenta divulgado na internet, modelo de crachá divulgado, falta de controle de acesso de vídeo monitoramento. Então, tudo isso, ele cria-se um plano de ação para que a empresa pode pegar isso e fazer a correção daquilo ali para aumentar a sua proteção. Mas o principal, eu diria assim, benefício, valor que a gente entrega é na parte de medir a maturidade dos funcionários, de forma geral. Entendeu? As empresas que são submetidas a esse tipo de teste, você consegue medir a maturidade do profissional em relacionado à segurança da informação. Quando ele é suscetível a um ataque de engenharia social, como que ele reagiu, se ele vai falar que ele caiu num golpe ou não, né? Que tem muita gente que cai e não fala. Então, eu acho que isso daí agrega muito valor e, consequentemente, pós esse tipo de trabalho, além do relatório com detalhamento do que o cliente precisa corrigir, normalmente é feita uma conscientização. Então, a nossa equipe tem materiais de conscientização que explica como funciona um teste de engenharia social, como que é uma abordagem, como detectar, como se proteger. Então, isso daí acaba agregando mais valor para a empresa para deixar ela também protegida. Eu vou direcionar a pergunta ao Lourenço agora, aproveitando essa questão dos testes de intrusão física. O que eles podem revelar sobre a vulnerabilidade logística e de infraestrutura de uma empresa? Justamente. Os testes, a gente busca explorar o máximo, identificar o máximo de vulnerabilidades possível e colocar isso no relatório. Então, tudo que for de fragilidade vai ser listado lá. Como, por exemplo, desde um espaçamento grande ali na catraca que resulta num controle de acesso ineficaz, até, por exemplo, uma falta de controle de acesso na rede. Porque uma coisa é você estar fora e querer entrar, e você explora essas vulnerabilidades que te levam lá dentro. Outra coisa é lá dentro você explorar outras vulnerabilidades que te levam ainda mais dentro da empresa.
Então, por exemplo, uma falta de controle de acesso à rede é uma falha também que a gente costuma evidenciar. Também a gente evidencia as falhas nos procedimentos, nas políticas de segurança, como, por exemplo, os funcionários que não deixam, ao sair da sua estação de trabalho, elas deixam os computadores desbloqueados. Que isso daí também, além de ser uma falha do funcionário, é uma falha tecnológica também, porque algumas empresas existem controle que o computador está, por exemplo, não está sendo utilizado por 2 minutos, ele bloqueia automaticamente. Então, o que a gente consegue avaliar ao mesmo tempo? Falha de tecnologia, né? Falha de processo e falha humana. Porque o cara não está preocupado, ele sai da estação de trabalho dele, acha que aquilo lá é improvável, que não vai acontecer. E por que ele acha isso, né? Novamente, porque ele não tem a consciência que um ataque desse existe. A maioria das pessoas, por isso que é tão fácil, né? O teste físico. Não tem consciência que isso pode ser feito. Então não tem aquela malícia, não se preocupa com isso, né? E isso não pode acontecer somente com a pessoa que invade de fora querendo acabar com a empresa. A própria empresa possui, às vezes, funcionários que estão... maliciosos, né? Maliciosos, que são contratados de outros como espiões, mas também pessoas que não estão satisfeitas com a empresa e querem, de alguma forma, prejudicar os outros. A empresa, o cara pega um computador e prejudica a empresa. Exato. Passando por outra pessoa. Então, isso daí de novo, a gente bate de novo na conscientização. A conscientização é o principal ponto de remediação disso. E Marcos Vinícius, quais são os principais tipos de engenharia social que um teste de intrusão física pode revelar? Bom, são inúmeros, né? Isso vai até da criatividade de quem está executando o teste. Porque, assim, tem a engenharia social remota, você pode abordar as pessoas via rede social, por exemplo, o LinkedIn, que é uma rede social profissional, né? Existe a engenharia social presencial. Por exemplo, é você abordar alguém, imagina que você está em algum lugar e tem uma rede Wi-Fi, né? Você está com a senha ali de visitantes. Aí você chega em alguém, um atendente, eu não estou conseguindo acessar, preciso fazer uma ligação urgente aqui, mandar um documento urgente. Tem como você me passar a senha dos funcionários? E às vezes as pessoas querem ser solistas, como o Hugo falou, e acabam passando aquilo ali, né? E aí tem, assim, são várias técnicas. Por exemplo, tem a narrativa que você consegue criar. Então, você cria, é o pretexto, né? Você cria uma narrativa ou cria um personagem para justificar a sua ação, né? E você também tem ferramentas como a isca. Imagina, por exemplo, uma coisa que é muito usada são pendrives, que a gente larga ali e deixa alguém pegar, como isca, né? A gente até brinca que fica com o furgão do outro lado da rua lá, com as antenas ali que conectaram. Isso daí é um ataque muito clássico, né? Imagina, se você chegasse no trabalho e visse 20 pendrives na porta da empresa, o que você faria? Pegaria e plugaria no computador. E aí o que acontece? E as pessoas também... Falta também um pouco de conhecimento técnico para saber qual é o impacto que por você conectar esse tipo de dispositivo no seu computador pode causar. Por exemplo, só dando exemplos básicos aqui, a gente pode pegar a senha, a gente pode conectar no computador, a gente consegue conectar em toda a infraestrutura, escalar para todas as filiais da empresa, por exemplo, usar aquilo ali como a porta de entrada, né? Então, assim, as pessoas não têm noção do impacto que isso pode gerar. E, Lorenzo, você podia compartilhar para a gente alguns casos reais onde esses testes de intrusão física revelaram as falhas? Claro, tem uns casos recentes muito interessantes que a gente explorou num cliente, que foi numa agência, que fica até aqui em Vitória. E aí, a gente fez o seguinte, vou contar a narrativa como é que foi, e aí vocês vão pegar as vulnerabilidades em cada ponto assim, da narrativa. Inicialmente, a gente fez a etapa de reconhecimento. Então, a gente usou um analista para ficar indo lá durante alguns dias e fazendo um mapeamento da agência. Então, ele conseguiu fazer o mapeamento da planta e pegou, por exemplo, o caminho que os clientes vão lá para resolver os problemas, mas ele identificou uma brecha na estrutura, que era um corredorzinho. E esse corredor era usado por funcionários e também pelas pessoas que eram atendidas na agência como uma rota de saída, para sair pela porta principal. Esse é um ponto. Já tem uma falha na planta aí que demonstra uma vulnerabilidade que poderia ser explorada, né? Que foi explorada da seguinte forma. No horário de almoço, antes disso, ele conseguiu confeccionar um uniforme idêntico da empresa e ele, como era utilizado como entrada de funcionários, ele se aproveitou disso, que estava com o uniforme, e entrou pelo corredor. E por que ele escolheu o horário de almoço? Porque durante esses dias, a gente ficou observando que o segurança, entre mais ou menos 11h30 até meio-dia e meia, ele subia para o segundo andar
Almoçar. e fazia o seu almoço, fazia a sua refeição. E não tinha troca de guarda, E né? não tinha Que troca é de uma guarda. outra fragilidade, né? Deixou o lugar E o desassistido. local fica funcionando direto, de 8 até 4 horas da tarde. Então, isso é uma falha. E isso deveria ser corrigido colocando um segurança, nem que fosse ali por 1 hora. E aí ficava só uma pessoa fazendo o atendimento dos clientes, fazendo a triagem para as pessoas irem para dentro da agência. Aí a gente... tem a recepcionista, então isso pode acabar criando um problema se ele não for identificado lá. A gente fez essa tática aí da exaustão para poder distrair a segurança. Então, aqui na direita era o corredor e o balcão ficava mais ou menos aqui. Aí a gente fez com que a recepcionista ficasse olhando para cá para garantir mesmo que ele não fosse visto. Então, ela ficou de costas para ele. E aí ele, como já tinha feito o mapeamento, simplesmente pegou o caminho que ele já sabia, De subiu as forma escadas. natural, sem questionamento algum. Exatamente, como se fosse um funcionário dali. Também porque a empresa é muito grande, né? Então, a gente percebeu também que pessoas de outros estados, de escritórios de outros estados, ficam viajando direto. Então, não tem como todo mundo se conhecer como se fosse uma empresa pequena. Então, também isso acaba sendo explorado. E aí, quando ele chegou no segundo andar, tinha uma sala de servidor. E admirável que não tinha nenhum controle de acesso nessa sala de servidor. Apenas uma porta corta-fogo lá. Ele só entrou. O segurança, ele até viu o segurança lá fazendo a refeição dele e o segurança nem aí. Ele chegou lá, instalou um ponto de rede, criou um ponto de acesso falso, conectou o computador dele, pegou um ponto de acesso e aí ele poderia fazer o que quisesse lá. Então esse foi um caso real. Sim. Agora, Hugo, nós falamos aqui sobre diversos pontos. E qual o papel da conscientização dos funcionários nessa questão da prevenção de ataques? Então, o papel da conscientização, para mim, é o primordial, entendeu? Porque, igual a gente comentou aqui, né, no podcast, todo esse teste, ele explora a engenharia social, que é basicamente a gente explorar a fraqueza humana, né? Usando diferentes técnicas e táticas. Então, um humano sem capacitação, sem consciência de segurança da informação, ele é muito mais vulnerável do que alguém que já foi capacitado. Então, para você diminuir a chance de ser invadido, né, de forma geral, seus colaboradores, seus funcionários têm que ser capacitados nesse nível. Porque, igual eu comentei, não tem como o funcionário detectar que está sendo vítima de um ataque de engenharia social se ele nem conhece que isso existe, né? Que aí vem o fato do solista, né? Às vezes a pessoa quer ajudar o outro, mas não tem aquela malícia de entender que aquilo lá está sendo feito um teste, estão testando para tentar bypassar algum acesso de controle físico, etc. Então eu diria que a capacitação, ela está em primeiro lugar como investimento assim, para as empresas, para se protegerem contra um ataque desse tipo. Então não só o investimento em tecnologia, mas o investimento lá em definição de processos, mas o investimento em pessoas, né? Capacitação, a consciência dos funcionários de saberem que aquilo lá é possível, como detectar e como evitar, né? Que sejam vulneráveis a isso. Bom, e esse foi o podcast Intelio. Eu quero agradecer aqui ao Hugo, ao Marcos Vinícius, ao Lorenzo, por esse conhecimento, por compartilhar conosco esse conhecimento sobre teste de intrusão físico. Hugo Frauches, obrigado. Se tiver alguma consideração. Obrigado pelo convite. E falar para todo mundo que esse material vai estar disponível na rede social da Intelio, né, no Instagram, no LinkedIn, o vídeo completo também no YouTube. E ficarem atentos aos próximos, que a gente vai fazer outros podcasts, de novo, com foco à tecnologia e segurança da informação. Marcos Vinícius, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu queria fazer um convite também para quem está assistindo, de compartilhar esse vídeo com pessoas que talvez não sejam de tecnologia, porque isso ajuda também na conscientização que a gente comentou, que é algo muito falho, né? Algo a ser melhorado nas empresas. Lorenzo, obrigado pela participação. Agradeço pelo convite e gostaria também que as pessoas ficassem atentas aí para os próximos podcasts. E se verem a cara do Lorenzo, tomar cuidado que ele pode estar invadindo o local. Que isso? Só se for aprovado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado.